Olá, queridos, a paz do Senhor Jesus para todos, amém, amados? Queridos, hoje nós vamos falar do Salmos capítulo 13. No Salmo capítulo 13, segundo a minha versão aqui, diz que Davi, na sua extrema tristeza, recorre a Deus e confia nele. Davi está numa profunda tristeza, uma extrema tristeza, né? Ele está sofrendo muitas perseguições, e ele vai fazer uma oração clamando, né, um clamor assim muito forte ao Senhor. Ele tem busca de respostas, né, do Senhor. E aí então no capítulo 13 ele diz assim: olha, até quando te esquecerás de mim, Senhor? Para sempre? Até quando esconderás de mim o teu rosto? Até quando consultarei a minha alma, tendo tristeza no meu coração cada dia? Até quando se exaltará sobre mim o meu inimigo? Atende-me, ouve-me, ó Senhor meu Deus, ilumina os meus olhos para que eu não adormeça na morte, para que o meu inimigo não diga, prevaleci contra ele, e os meus adversários não se alegrem, vindo eu a vacilar. Mas eu confio na tua benignidade, na tua salvação se alegrará o meu coração. Cantarei ao Senhor, porquanto me tem feito muito bem. Aleluia, glória a Deus. Né? Olha o que está acontecendo com Davi aqui. Né? Davi está numa extrema tristeza, numa tristeza profunda. Os seus perseguidores, né, cada dia tem aumentado, a opressão tem aumentado. Então o que Davi faz? Davi, ele lamenta a opressão sofrida pelo inimigo. Quando ele diz, né, quando ele pronuncia essa expressão até quando em 4 vezes, isso indica quão extremas eram as opressões e a infelicidade, né, que ele estava sentindo nesse momento. Na ânsia por respostas, Davi pergunta 4 vezes para Deus até quando? Até quando permanecerá afligido em agonia por causa da perseguição dos seus inimigos? Queridos, não sei o que Davi estava sentindo, não sei quais eram as perseguições. Talvez fossem pessoas, talvez fossem sentimentais, espirituais, emocionais, mas ele estava num quadro de muita opressão. O texto diz de extrema tristeza. Ele estava numa tristeza assim incalculável, né? Algo estava acontecendo com ele que deixou ele muito triste. E dentro dessa tristeza que ele estava sentindo, eu creio que ele entendeu que Deus tinha abandonado, Deus o tinha deixado de lado, né? Parece que as opressões elas estavam, né, acontecendo uma atrás da outra, eram frequentes. Talvez já tivesse muito tempo que ele estivesse vivendo essa situação, talvez ele já tivesse clamado por muitas vezes para que Deus o livrasse, né, dessa opressão toda, dessa perseguição toda, e com certeza ele não estava vendo resultados. Então chega um ponto que ele vai orar, ele vai falar para o Senhor, ele vai falar: até quando, Senhor? Até quando, né, te esquecerás de mim, Senhor? Para sempre? Até quando esconderás de mim o teu rosto? Né? Ele está vendo que Deus está longe, Deus não está vendo ele, parece que Deus tinha sumido de perto dele. Até quando consultarei a minha alma, tendo tristeza no meu coração cada dia? Até quando se exaltará sobre mim o meu inimigo? Ele está dizendo: Senhor, até quando o Senhor vai permitir isso? Até quando a minha alma vai sofrer com toda essa tribulação? Até quando o Senhor vai permitir que isso me aconteça? Ele está desesperado, ele está ansioso, ele está angustiado, ele está sofrendo, ele está machucado e pior, ele está entendendo que Deus o abandonou. Por isso ele está fazendo esse clamor ao Senhor. Até quando, Senhor? Até quando? Queridos, esse tipo de questionamento, isso também acontece conosco. Nós também, muitas vezes, fazemos esse tipo de oração. Às vezes nós estamos aprofundados numa tormenta tão grande, numa tristeza tão grande, né? Numa depressão, numa ansiedade,
né? Talvez a gente está vivendo um quadro tão terrível, né? Emocionalmente, fisicamente, espiritualmente. Talvez a gente está vivendo uma situação tão difícil, tão terrível, que a gente clama ao Senhor e a gente não vê respostas, a gente não vê o agir de Deus. Talvez a gente está tão ansioso para que as coisas aconteçam, e aí a gente olha para Deus e pergunta: Deus, tem misericórdia de mim? O Senhor não vai fazer nada por mim? O Senhor não vai me ajudar? Quantas vezes, querido, nós passamos, né, por essa situação? Talvez hoje você esteja vivendo essa situação. Talvez o quadro da sua vida hoje, né, tenha levado você a essa pergunta, a fazer essa pergunta para Deus: Deus, por que eu estou vivendo isso? Né? Para que eu estou vivendo isso, Senhor? O Senhor não vai me dar recurso, o Senhor não vai fazer nada para me ajudar, o Senhor vai ficar aí só olhando. Talvez você esteja vivendo isso neste momento e talvez você esteja fazendo esta oração ao Senhor. Até quando? Até quando, Senhor? Queridos, olha, nós muitas vezes desejamos saber de Deus quando teremos alívios de nossas dores, e nós usamos principalmente nossas orações para questionarmos a Deus. Questionarmos a Deus. Só que, ao invés de questionarmos a Deus o porquê estamos vivendo tantas aflições, porquê estamos passando por tantas tribulações, por tantas perseguições, por tantas opressões, talvez por causa dessa situação, a gente vai clamar ao Senhor com essa pergunta: até quando, Senhor? Até quando? Quando, na verdade, a gente deveria perguntar ao Senhor: qual é o propósito, Senhor? Qual é o propósito de o Senhor me permitir viver tudo isso? Quando eu olho para Davi aqui, eu fico lembrando de Jó, né? Aquela situação que Jó vivia. Aquela situação que Jó enfrentou, aquela doença, aquela enfermidade, tanto tempo vivendo aquela luta, né? Tantas perdas. Jó chegou ao fundo do poço. Talvez Jó naquele momento estivesse vivendo essa mesma angústia que Davi está sentindo. Talvez Jó naquele momento estivesse vivendo, né? Tanto Jó quanto Davi estivessem vivendo essa mesma opressão, essa mesma tristeza que você está vivendo hoje. Mas a pergunta que nós deveríamos fazer ao Senhor não é até quando, é para quê? Qual o propósito, Senhor? A palavra de Deus diz, querido, que na terra existe um propósito, né? Existe um propósito, né? Existe um tempo e existe um propósito para tudo. Para tudo. Existe um tempo e existe um propósito. O tempo, talvez você esteja achando, olha, essa opressão, essa dificuldade, essa luta, essa tristeza, ela já tem durado muito tempo. E talvez agora você está questionando Deus por que desse tempo todo, por que ainda não acabou, né? Mas talvez você não perguntou para Deus qual é o propósito. Certamente tem um propósito, porque Salomão diz que tudo tem um propósito. Qual é o propósito, Senhor? Vamos mudar a pergunta então? Ao invés de perguntar até quando, né? Ao invés de fazer igual Davi: até quando te esquecerás de mim, Senhor? Para sempre? Até quando esconderás de mim o teu rosto, Senhor? Até quando consultarei a minha alma, tendo tristeza no meu coração cada dia? Até quando se exaltará sobre mim o meu inimigo? Ao invés da gente perguntar os até quandos de Davi, que tal a gente perguntar para o Senhor: qual é o propósito, Senhor? Me fala o propósito, Deus. Abre para mim o jogo, conta para mim, Senhor, qual é o propósito de eu estar vivendo essa situação? Qual é o propósito de estar acontecendo isso na minha vida, na minha família, no meu ministério? Qual é o propósito disso, Senhor, para a minha vida? Conta para mim, abre o jogo comigo e me ajuda a suportar essa situação, me ajuda a vencer, né? Talvez seja essa a pergunta que esteja faltando. Faça para o Senhor. Talvez Davi, ele entendeu isso, e a palavra diz que ele
Davi, ele confia no amor leal de Deus e ele confia na sua salvação e no seu cuidado generoso, na salvação de Deus e no cuidado generoso de Deus. Ele confia, ele sabe que ele está passando por essa tribulação, ele sabe que ele está passando por essa dificuldade, mas ele confia no Senhor. E aí sabe o que ele faz? Ele pede a Deus que o livre e se compromete confiantemente a louvar o Senhor pelo livramento. Ele já está vendo o livramento lá na frente. E ele faz um acordo com Deus de continuar louvando ao Senhor, continuar adorando o Senhor, porque ele confia na vitória do Senhor sobre a sua vida. Queridos, olha, eu não sei o que você está passando. Eu não sei qual tem sido a sua tribulação nesse momento, eu não sei qual é a sua dor. Alguns a gente até conhece, mas a gente não sabe o propósito. Então, queridos, diante de tudo isso que você está vivendo nesse momento, diante dessa luta, diante dessa tristeza, diante dessa agonia, diante dessa depressão, diante dessa ansiedade, diante desse medo, diante de tudo que está te acontecendo, faça como Davi. Davi, no verso 5, ele diz assim, olha... Mas eu confio na tua benignidade, na tua salvação se alegrará o meu coração. Cantarei ao Senhor, porquanto me tem feito muito bem. Amados, quando Davi fala, eu confio na tua benignidade, é o mesmo que ele está dizendo, olha, eu confio na tua misericórdia, eu confio na tua bondade, eu confio na tua lealdade, eu confio na sua fidelidade, eu confio que o Senhor não me abandonou, eu confio que o Senhor continua caminhando comigo, eu confio que o Senhor continua me sustentando, eu confio que o Senhor continua me protegendo, me guardando, me livrando, cuidando de mim, e por isso eu vou cantar o hino da vitória. Ele já está cantando o hino da vitória antes de ver as coisas acontecer, porque ele sabe o Deus ao qual ele serve, ele sabe quem é o Deus a quem ele serve, por isso ele já está cantando o hino da vitória antes do tempo. Eu não vou querer cantar aqui o hino da vitória, né? Não sei o que pode acontecer cantando o hino da vitória, mas aí na sua casa, aí no seu quarto, né, nesse quarto escuro que você se escondeu aí por causa dessa depressão, né, nesse quarto escuro que você se escondeu por causa dessa ansiedade, por causa dessa aflição, né, nesse lugar que você está escondido aí para não ver ninguém, fugindo de todo mundo, nesse lugar aí, querido, você pode se ajoelhar ou você pode ficar de pé e você pode cantar o hino da vitória. Sabe por quê? Porque Deus, ele vai entrar a seu favor e ele vai vencer a sua guerra, e ele vai lutar a sua guerra, e ele vai sair vencedor, porque ele é vencedor. E se você crê nele, se você confia nele, você também é um vencedor no Senhor. Amém, querido? Que Deus te abençoe, que Deus te dê forças, que Deus te dê coragem, que Deus te sustente, que Deus te coloque na palma das mãos dele, que você se sinta confortável nos braços do Senhor, que você se sinta confiante, né, na vitória do Senhor. Querido, que a graça, que a misericórdia, que o favor do Senhor te alcance nesse dia, que Ele encha o seu rosto de alegria, o seu coração de alegria, que Ele encha o seu coração de paz, que você tenha plena paz, que no lugar dessa tristeza você possa ser tomado por uma grande alegria, que no lugar dessa dúvida você possa ser tomado por uma grande certeza, a certeza da vitória do Senhor. Amém? Que Deus te abençoe. Peço que, se você tiver gostado desse vídeo, que você dê o seu like, que você compartilhe aí com alguém que esteja precisando ouvir esta palavra, né? Coloque lá nos seus stories para que todos vejam, me ajude a divulgar, me ajude a compartilhar essa palavra, me ajude a chegar ao ouvido de alguém que nesse momento está doente, está enfermo, está opressivo, né? Está desanimado, né? Está desistindo, nesse momento pode ser que esteja pensando em se suicidar. Me envia essa palavra para que alguém possa ouvir. Tenho certeza que Deus vai falar no coração dessa pessoa. Amém?
Deus te abençoe. Nós nos vemos no próximo salmo.